Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira aqui. Estamos para o nosso estudo Caminho, Verdade e Vida. Sempre uma satisfação muito grande que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo com todos nós aqui, todos vocês que também participam aqui online com a gente, e os que estão no YouTube também, não é? Então, hoje nós vamos falar, o capítulo 102. Quem vai fazer a explanação? O João. Então, João, convidado a fazer a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de aprender o que o nosso mestre e irmão Jesus veio a nos ensinar. Que nós possamos pôr em prática e sermos um pouco melhor do que fomos ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar o capítulo 102 Espera aí, gente. do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Um instantinho. Não, espera aí. Eu não botei aberto, só um minutinho. Fale aqui de... Esse aqui. Não deixa eu entrar aqui atrás, não. Vamos lá, então. Vamos começar agora. Então, olha, eu vou ler até grãos maduros. Tá? Então, vamos ao nosso texto aqui. Então, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, capítulo 102, o cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Quem disse foi Jesus, está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Esse trechinho, o que eu entendi foi o seguinte. Primeiro, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Deus criou o espírito simples e ignorante. Aí nós viemos evoluindo, né? Mineral, vegetal, animal. Essa é a parte em que nós somos a erva. Nós estamos no início. Quando nós chegamos na fase humana, que adquirimos a evolução, né, humana, começamos a raciocinar, a ter inteligência, a não sermos mais só instintos, né? Começamos a pensar e a compreender. Essa fase é intermediária, é quando nós estamos espiga. A gente está em formação de progresso. E, por último, quando começarmos a semear, a sermos sementes, né? Dar os frutos para progredir, para outros, né? Ajudar outros, aí é que nós seremos evoluídos o bastante, espíritos puros. Nesse caso, nós já somos o grão cheio na espiga. Ou seja, a frase, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga, no meu entender, é a evolução que nós temos desde a criação de Deus, né? Quando criou o espírito simples e ignorante, até a evolução de chegarmos a espíritos puros. Jesus simplificou isso tudo em tão poucas palavras, né? E numa linha só, ele falou muita coisa. Alguém quer completar?
É tudo tão claro, né? Uhum. É que ele deu um exemplo da nossa própria evolução, né? E quando ele diz que para ninguém julgar a aquisição de um título referente à evolução, à elevação espiritual, né? Quer dizer, isso não é um processo que ocorre rapidamente. A gente não vai crescer, evoluir de uma hora para outra, né? Então ele usou bem esse exemplo da espiga, né? Para mostrar como é o processo nosso de evolução, né? Partimos daquela sementinha da erva, né? E para virar uma espiga, para produzir os grãos, né? E esses grãos de poderem ser distribuídos e aumentados, né? Passando para mais outros, né? Produzindo mais espigas, vamos dizer assim. Né? Um exemplo dele foi bem, bem completo, né? Para nós. E quando ele fala também, né? Quando ele fala também não julgais, né? É porque assim cada um tem um processo, né? Cada um está num patamar, né? Num processo de evolução, cada um no seu tempo, né? Na sua hora. Então a gente não pode julgar e comparar, né? Exatamente. Não devemos nem julgar nem comparar. Né? Cada um a seu tempo e a sua hora, né? A gente sabe que a hora vai chegar para todos. Né? A gente tem que nem os grãos eles amadurecem iguais, né? No mesmo tempo, não é? Sempre assim. Na mesma árvore, os frutos eles vêm diferentes e amadurecem diferentes, né? Às vezes falam assim, da mesma safra, mas mesmo assim são diferentes, né? A gente não tem os dedos iguais, né? Quanto a evolução do espírito. É mesmo. Mas a ideia dos frutos, das sementes, né? Cada espiga põe as suas sementes, né? Eu acho que dá aquela ideia também de todos juntos, né? Da fraternidade, né? União, exatamente. Eu tenho várias sementes que eu lanço, quer dizer, eu posso me relacionar com muitas pessoas, essas pessoas também lançam sementes, né? Achei muito linda essa imagem, muito bonita. Muito feliz, né? Muito feliz. E também tem e é verdade, né? É comprovado, né? Se você planta um pé só, ele tem um tempo e às vezes ele nem dá fruto, mas se você plantar dois, um ajuda o outro a crescer, né? Então é isso que acontece, essa união que faz com que a gente, né, tenha a força de crescer e evoluir, né? Exatamente. Um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Exatamente. Bonita a imagem, muito bonita. Eu vejo essa semente também como virtudes. A partir do momento que a gente começa a conquistar as virtudes, começa a ter o engrandecimento espiritual, a gente começa a eliminar, obviamente, os vícios, né? E um dos vícios, vocês podem ver que dos espíritos mais elevados, né? Eles não contestam, eles orientam, eles absorvem, eles ensinam, eles jamais criticam. Então, à medida que essas sementinhas como vocês falaram, né? Vão produzir frutos, esses frutos são as nossas virtudes, as nossas coisas boas, né? O que a gente vai poder levar realmente para o plano espiritual de acordo com a nossa evolução. Eu penso dessa maneira porque você vê que nenhum espírito que, quando consegue encontrar ou alcançar uma evolução assim condizente, né? Eles vêm apenas para o quê? Orientar, ensinar, e jamais eles criticam, jamais eles falam mal de alguma coisa. Eles sempre estão ali tentando aparar as arestas para que não haja discórdia, que não haja nenhum problema assim a nível de comportamento, de atitude, de pensamento. Então, eles vêm assim apaziguar toda a situação que envolve aquele planeta, aquela família, aquela pessoa, entendeu? Eu acho muito interessante. Então, essas sementes também, eu penso dessa maneira, porque cabe muitas interpretações aí. Jesus, ele falava muitas das vezes né? Para ter um entendimento maior. Então, como cabe muitas interpretações, eu interpreto também dessa maneira. A maneira como essa semente vai produzir os bons frutos. E todos vão se beneficiar dos bons frutos através de fazer.
da benevolência, da indulgência, né? A prática do amor, da caridade e do bem. Entendeu? Perfeito, É muito bonito, muito linda essa imagem, muito linda. perfeito. E também você pode perceber que pode ser também o seguinte, as 3 fases, né? O início, o meio e o fim, vamos dizer assim, poderia também ser a evolução do homem quando nasce, cresce e chega a uma certa idade com uma certa experiência, né? Isso. Que ele conseguiu, naquela existência, progredir o espírito dele. Tanto pode progredir, como pode acontecer também de ficar parado na mesma, né? Mas aí Jesus já falou no caso da pessoa progredir, sempre voltado para frente, nunca estacionado. A gente tem uma prova disso dentro da literatura. Quanto mais a gente se espiritualiza, né? Mais conhecimento espiritual nós temos, lógico, né? Como foi colocado, sempre é colocado. A vida não dá salto, isso aí é devagar, né? Mas, como você falou, João, também não dá para parar, não dá para sempre progredindo. Quanto mais a gente evolui dentro das nossas possibilidades de entendimento e tudo, né? Menos crítico a gente fica, mais aceitação a gente tem, mais resignação a gente tem. A gente começa a entender as coisas mais espiritualmente. A gente começa até nós mesmos, né? Se a gente tirar dessa vida, por exemplo, que nós éramos lá atrás, eu já falei isso, nós hoje somos outras pessoas em relação Graças a Deus. Ainda bem. Entendeu? Mas é normal, é o conhecimento espírita, são as informações que chegam, né? Porque a gente está sabendo aproveitar o nosso tempo, né? Através de estudo, leituras, vídeos, palestras, né? Instrutiva para fazer o nosso crescimento. E também ter um entendimento disso, né? Porque se nós olharmos lá para trás, né? Nós éramos bem cegos, né? Cegos assim, de uma maneira geral, de conhecimento espiritual. Hoje a gente já tem alguma coisinha, né? Começa a ter umas linhas já descritas no nosso caderno, né? Isso aí é interessante, é bacana isso. E a gente tem muito mais consciência agora das coisas, né? Quando a gente dá uma pisada errada, a gente percebe, né? A gente vê. E antigamente não, ia fazendo um monte de maldade, nem se dava conta, nem se dava conta. Agora a gente sente. Puxa, meu Deus, para que eu fui falar isso? Para que eu fui fazer aquilo? Prejudiquei alguém, né? Isso, a gente já tem essa consciência. Isso aí, eu acho maravilhoso ter a consciência. Eu acho que ela como se fosse um estímulo, né, para a gente crescer. Porque a gente pisa na batatinha tranquilamente, né? Digo, gente, o que é que eu fui fazer? Né? Mas a consciência está ali para te ajudar a não continuar a mergulhar, né? A tentar sair disso, né? Verdade. É muito bom, né? Eu acho muito, muito bonito também, né? Quando a gente pode tranquilamente ver isso sem se botar de culpa, porque é o caminhar mesmo, né? Ninguém vai... linha reta não existe, né? Não existe. Hoje o nosso caderno já tem algumas palavras, né? A gente, há um tempo atrás, nem queria ir na papelaria comprar o caderno, hoje a gente já compra, já escreve. A gente já compra e já escreve. Furei tal coisa, fiz bem, e não, aquilo não foi legal, vamos refazer. Então estamos lá, estamos andando. Né? E eu acho que por tudo que eu escuto de Jesus, das falas dele, o que ele quer é que a gente se esforce. Não vai exigir uma perfeição, nós estamos muito longe disso, né? Mas que a gente se esforce, né? Isso que conta para Deus. Não quer que a gente pare ali. Nosso esforço, exatamente. Exatamente. Mesmo que você não consiga, mas está ali batalhando, está ali tentando se melhorar, está ali. Meu Deus, não consegui, não, mas o sol nasceu de novo, vou tentar de novo. Né? Eu acho que é isso que ele espera da gente, o esforço. Né? Exatamente. Que nós é que temos que fazer, os mentores não podem fazer o esforço pela gente, de jeito nenhum, nem Deus, nem ninguém. É cada um fazer por si. Nem pode fazer pelo outro também, tem que fazer por você. Né?
Tem uma... Eu escutei na Rádio Janeiro, tem uma passagem do Divaldo que a pessoa foi conversar com o Divaldo, né? Lá na Bahia, aí ele falou assim, Divaldo, eu não consigo, é difícil entender isso, as coisas acontecem assim, assado, ensopado, mas assim, não tem problema, continua, não desista. Um dia vai... Então, é isso mesmo. Não pode desistir, a gente não pode desistir. Continua, é difícil, mas continua, você vai conseguir. Isso. As palavras do Divaldo. Isso. E vai conseguir sem exigir demais de você, porque se a gente exige demais da gente, a gente dá uma guinada para trás, e aí não é bom. Eu acho que também tem que ter cuidado com esse esforço, não pode ser uma coisa absurda, porque aí a pessoa desiste, fica um tempão parada, não é perigoso isso, tem que ser com calma. Gradativo, né? Exatamente. Eu acho melhor, porque senão... Eu acho que quando a gente exige demais, a gente se estressa. E o estresse desequilibra a gente. Aí você, sem querer, desequilibra quem está perto de você também. E a gente tem que ter cuidado com isso. É o esforço, mas dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações. Isso. Nada que exceda, não é? Senão você prejudica seus filhos, prejudica o marido, prejudica a esposa, prejudica os amigos. Bota todo mundo em órbita, principalmente as pessoas que gostam da gente. Elas ficam alvoroçadas, ficam nervosas, não podem ajudar também, porque é tarefa da gente. Dão apoio, pode até dar apoio, mas não fazer pela gente, não. A gente tem que fazer. Tem que a gente querer, né? Isso, exatamente. Vamos continuar. Vamos sim. Então, aqui eu vou até o seja, até aqui. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Nesse trechinho aí, eu entendi o seguinte, pessoal. Quando estamos na vida terrestre, sobre a influência da matéria, quem é o maior adversário da nossa evolução? Com tantas facilidades, né? Tantos prazeres que o mundo nos oferece, supomos que seja ele, o mundo, né? O maior adversário. Mas, na verdade, somos nós mesmos os nossos adversários. Porque temos que lutar, temos que passar pelas provas, pelos prazeres do mundo material, pelos nossos próprios defeitos. Temos que nos conhecer e nos consertar. Nós temos que simplesmente viver e aprender e nos ajudar a não prejudicar a nós mesmos, pois nós mesmos é que sabotamos a nossa própria evolução. Ou seja, nós somos os nossos adversários. Alguém quer completar mais? Pelos próprios equívocos que cometemos pelo caminho, né? Pela nossa ignorância, vamos dizer assim, ainda não temos o completo entendimento dos desígnios de Deus e muitos não querem, fecham os olhos para isso, né? Aí acaba se tornando seu próprio inimigo, né? Quer dizer, na questão da evolução, né? Da sua moralidade e tudo. Aí fica caindo sempre nessas questões da vida terrena, nas paixões, nas vulgaridades, nas inutilidades, como ele diz, né? É isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui fica bem claro, né? Como o João falou aí, o conheça-te a ti mesmo, né? A briga interior que nós temos com a gente mesmo. Nós temos um duelo todos os dias, né? Nós temos um duelo. A gente tem que tentar eliminar o máximo possível nossos defeitos, nossas mazelas, né? Então, o duelo é sempre. A gente briga com a gente mesmo todos os dias. Né? A gente está perdendo, né? A gente tá, quer dizer, a gente, que eu digo de uma maneira geral, tá? A gente está perdendo, porque vem dores, sofrimentos,
mundo de provas e expiações, né? Se a gente estivesse ganhando, talvez já estivéssemos em situação bem melhor, né? Vamos botar dessa maneira assim. Estou falando espiritualmente, né? Materialmente não. Então, De uma forma global, né? Geral. Então, no dia que a gente está tendo um duelo com a gente mesmo, é complicado, né? Porque a gente está trazendo isso de muitas e muitas encarnações, está enraizado na gente, né? Como a gente nasceu simples e ignorante, como foi colocado. Então, até a gente chegar realmente uma condição melhor, é um duelo a cada dia, é um leão por dia, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? Assim, dessa maneira. Por isso que ainda estamos em provas e expiações, né? Por isso. Ainda não saí. Poderíamos estar mais avançados, né? Porém, aí acontecem essas situações aí das adversidades da vida, pandemias, cataclismos, justamente para levarmos a nossa, né, abrir a nossa consciência com relação à divindade. Né? Assim, é só assim que a gente progride. Né? Só no susto. Vai no tranco. Vai no tranco mesmo. No tranco. Sacode até você enxergar. Jesus não diz, todos irão ao Pai, se não for pelo amor, será pela dor. Porque a gente quer ir pela dor, não adianta. Oh, meu Deus, Vai pela mesmo dor. também. É isso mesmo. A teimosia da gente é impressionante. Meu Deus do céu. Ai. Isso mesmo. Mas vamos embora. Vamos continuar. Agora, para ter a vigilância. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença. Seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Desse trechinho, eu entendi o seguinte, que Emmanuel quer dizer para a gente que quando conseguirmos caminhar no percurso da evolução, quando estamos no trabalho do bem, nos tornamos exemplos para os outros. Já estamos começando a semear, né, o plantio. Isso é verdade. Não que sejamos almas, né, espíritos puros, evoluídos, mas a gente já está começando a querer sentir o gostinho de como é fazer o bem. Mas que os nossos atos, a nossa vivência, torna-se para muitos exemplo e estímulo para a caminhada no bem, sempre junto com Jesus e seus ensinamentos. Desse trechinho aí, quando eu li o texto, né, e eu vou lendo e de repente eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu, quando me tornei espírita, né, então eu era espírita e uma pessoa da minha família, né, que eu gosto muito, né, amo de paixão, aí chegou para mim uma certa vez e falou assim: agora você é espírita, você é o perfeito, você se acha o perfeito, dono do mundo, dono da razão. E eu não falei nada, eu nunca falei nada disso, né? E ela veio assim, e eu fiquei na minha ali calado, não tinha água para botar na boca, mas eu fiquei calado, eu falei, não vou falar nada, vou ficar na minha. Hoje em dia, ela é espírita, ela frequenta a casa espírita, ela está em grupo de estudos. Pode ser e pode não ser. Ela ter visto como eu fui mudando e ela foi e procurou. Né? Pode Como ser. também tem a minha filha mais velha também agora, já está frequentando uma casa, né, espírita perto de onde ela mora, trabalha, já está assistindo palestras, já está entendendo mais, coisa também que não acontecia. Quer dizer, eu acho que o nosso exemplo mesmo é que a gente, sem ter a intenção de querer
eu vou plantar, vou fazer. Não, você vivendo normal, o teu exemplo, as pessoas estão te olhando, estão te observando, e você não está vivendo normal, para você está normal. Mas eles estão te observando e vendo que você mudou. Elas veem assim, a pessoa que está diferente, né? Quer dizer, quando você está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo fazendo as mesmas besteiras. Aí, quando um começa a sair daquele círculo de bobagens e tudo mais, começa a ter uma conduta diferente, os olhos já começam a ser desviados para aquilo. Por que o João está assim? Né? Aí começa a olhar, ver o que é, e alguns até cobram, né, dele, conforme ele narrou aí. Mas se você agora é espírita, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Né? É uma cobrança, mas por pura, vamos dizer, ignorância, né? Por desconhecimento do que é realmente, né? De como é ser, né? Pelo menos tentar ser espírita. Né? É isso. O exemplo disso aí foi a primeira linha que o João leu. São as sementinhas que estão lá na espiga. Isso eu estava pensando nas sementes. Espalha e o outro absorve também. E das dele também. Produzir frutos. Produzir frutos. Só germinar e produzir frutos. Isso. Exatamente. Vamos continuar? Vamos. Agora eu vou até humanas. Ao final do parágrafo. O pobre. Continuei. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Bom, se eu não me perdi aqui na minha colinha, aqui o que eu entendi é o seguinte: quando começarmos a caminhada, né? Não, esse os alívio, não, né? Isso. Sim, me perdi completamente. Mas foi isso mesmo que você falou. Que você já deu a explicação dessa parte também. É isso mesmo. Né? Porque o aspirante, né, aquele que está no caminho, foi aquela que eu falei, quando você se desvia daquela multidão que está sempre fazendo as mesmas coisas, os olhos começam a ficar voltados para aquela pessoa. Mas aí, o que acontece? Você é o diferente. Né? Você é o diferente, aquele, né? Então, tudo é observado, mas também tudo é cobrado, porque você é o diferente do grupo. Aqui, se faz alguma coisa em erro, claro, porque nós estamos também falíveis, nós somos falíveis, né? Você cai em erro, aí as pessoas caem logo na cobrança. Mas você é espírita, você não pode fazer isso, você não pode errar. Né? E, na verdade, nós não somos, vamos dizer assim, nós não somos efetivamente espíritas, né? Nós estamos aprendendo o espiritismo ainda, porque espírita também é exercer o espiritismo, né? Na prática, e nós nem fazemos tudo isso também, né? Então, nós estamos espíritas, tentando nos tornar espíritas para sermos espíritos melhores também, e somos falíveis, é claro, cometemos erros, equívocos, e as pessoas cobram perfeição. Eu digo, mas espírita não pode fazer isso, espírita não pode beber, espírita não pode isso, não pode aquilo. Não, pode. Me encontrei aqui na minha colinha. Não pode ser gente, né? Não pode ser gente. Quando a gente começa a caminhada no trabalho de Jesus, né? Quando a gente começa a querer auxiliar o próximo, estamos com o coração repleto de vontade de ajudar. Quando as facilidades e as paixões da matéria já não nos seduzirem mais, né? Quando a gente já começa a largar a parte que o mundo mesmo seduz a gente, né? Da matéria, a gente procura o caminho da nossa evolução, com a ajuda dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam. E eles estão sempre procurando um trabalho para a gente. Quando a gente está desenvolvendo um trabalho no bem, você
pode estar assim terminando aquele trabalho, né? Ou ele está quase acabando e já está providenciando o outro para você enganjar no outro, e você, quando vê, está fazendo uma coisa no bem, está fazendo outra, está ajudando uma instituição, está entregando comida na rua, está aconselhando alguém, e por aí vai. E aí recebe as críticas, né? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Vamos acrescentar, gente. O ser humano ele tem muito disso, né? De rotular. Né? O nome disso é rótulo, né? Como você falou. Você espírita, não pode errar. Ué, mas eu sou um ser humano. Você é católico e pode errar. Você é evangélico e pode errar. Então, esse rótulo que é criado na sociedade que realmente impregna o comportamento e a atitude das pessoas. Você é fulano de tal, você está assim assado e você não pode errar. Mas, olha só, antes de ser assim assado e sou falho, eu sou um ser humano como outro qualquer. Passivo de erro e de acerto. Aí a Doroteia para poder orientar a gente quanto ao lado psicológico das coisas. Então, esse problema do rótulo que é o problema. Da mesma maneira que você é rotulado porque você é espírita e não pode errar, tem o rótulo que você é fulano, você é isso e não pode fazer dessa maneira. Ué, por que não? Se você faz e infringe o erro, o seu problema é com Deus. Se você afetou alguém ou a sociedade, o seu problema continua sendo com Deus. Né? Não tem mais jeito. Isso aí é contigo e com Deus. Ou, dependendo da gravidade do problema que você fez, aí vai ter as leis humanas, as leis do Código Civil, Código Penal e por aí afora. Mas o rótulo que é o problema. E lembrando que, antes de ser alguma coisa, é um ser humano que está em desenvolvimento material, espiritual, ou nenhum tipo de desenvolvimento, não quer saber de nada, está largado na rua, deixa a minha vida me levar, me leva eu, e vamos que vamos. Só que isso tudo tem um preço e tem um resgate lá na frente, né? Porque se você não faz o bem, você está fazendo. Se você não faz o mal, você também não está fazendo o bem. Se você não faz o mal, não sei o que estou falando, né? É Joana de Anjos que coloca isso aí. Você deixa de fazer o bem. Se você deixa de fazer o bem, há comprometimento na tua escalada espiritual. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, os rótulos que são problemáticos dentro da sociedade. Então, você se espelha no fulano, mas você não convive com o fulano, você não sabe realmente o que passa no dia a dia daquele fulano, naquelas 24 horas, né? Do ano todo com o fulano, o que ele faz por trás daquela aparição dele. Você não sabe como é aquele fulano a qual você rotulou e espelhou. Ele é um ser humano como outro qualquer. Ele pode passar uma imagem para você e ser uma outra pessoa, proceder de outra maneira. Então, esse que é o problema. Aí o problema é quem? É dele com Deus. Simplesmente isso. Ninguém tem que se meter nisso. E aí que entra a espiritualidade, né? Que quando começa, quanto mais elevado eles são, mais orientação eles vêm trazendo, né? Vai mais instrução, sem crítica, sem comprometimento a nível de desmerecer você. Pelo contrário, incentiva, né? Mostra o lado certo, o lado correto. Essa que é a diferença. Enquanto a gente critica, menospreza, denigre, né? Rotula, eles não, eles fazem ao contrário. Eles vão orientando, instruindo, apaziguando e contornando aquelas arestas. Essa é a diferença. Exatamente. E a consciência ajudando. Mesmo que seja difícil, que a gente resvale, a consciência está ajudando, né? Exatamente. Nós somos humanos mesmo, a gente está tentando se espiritualizar, mas nós somos muito ainda matéria, não há dúvida. Não há dúvida. Né? Exatamente. Aninha, quer falar? Abre o áudio, Ana. É aquele caso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? É isso mesmo. Tem que ter muita mão na consciência, né? Analisar todos os prós e os contras, para ver se realmente a gente está agindo corretamente, né? Conforme a vontade do Pai, né? Como a Dora falou, a gente está tentando, né? Então, nessa nossa tentativa, a gente tem que ter consciência de que a gente está agindo corretamente, né? Isso. E tentar. Realmente é uma tentativa, todos os dias, né? Todos os dias, um pouco.
né? Exatamente. Cada dia basta ser o mal, né? Aham. Ó, a sala vai vai fechar. Oi. vai rapidinho, antes do fechamento. É só para dizer, né? Jesus foi igual a gente. Se a Terra tem 6 bilhões e meio de anos, né? Jesus tem muito mais de 6 bilhões e meio de anos, porque ele, junto com a espiritualidade, fez, junto com Deus, a Terra, o planeta. Então, Muito se olhar por esse tempo e espaço aí, a gente está bem, né? Vamos devagarinho. 6 bilhões de anos é ano para caramba. É, muito mesmo. Gente, então, até daqui a pouco. Nós vamos continuar. Segundo tempo, tá bom? Segundo tempo é a prova, hein?